Olá, seja muito bem-vindo ao último programa O Nosso Esporte é o Agro, edição Rally dos Sertões. Hoje vamos ter um programa super especial. E olha quem voltou da cobertura dessa competição e vai apresentar o programa aqui comigo, Antônio Petrin. Bem-vindo, Petrin. Olá, Maruza! Olá, pessoal! Hoje eu vou estar aqui com vocês para mostrar mais algumas histórias do agro ao longo da prova e, claro, mostrar como foi essa grande final, Maruza. Petrin, conta um pouquinho pra gente, né? Quantos dias você esteve fora e como foi acompanhar a prova e todo o agro que tem naquela região? Olha, Maruza, foram 14 dias, eu e o cinegrafista Max Gazi, aqui do Canal Rural, acompanhamos de perto esse rally e vimos, né, como o sertão, que para os pilotos é uma área inóspita, né, do ponto de vista da agricultura, é muito produtivo. Como os produtores locais, com a ajuda da tecnologia, conseguem produzir com qualidade e exportar para vários países do mundo. E vamos começar com uma reportagem feita pelo Petrin, que mostra um pouco da história de Petrolina, em Pernambuco, onde começou o rally esse ano. Pois é, Maruza, eu conversei com uma pesquisadora da Embrapa que fala da importância da irrigação para a região, mas tem também uma conversa bem bacana com um artesão sobre uma das lendas da região. Vamos ver juntos aqui no telão? Onde hoje é a imponente Igreja Matriz Nossa Senhora dos Anjos, um dos cartões postais de Petrolina, um século atrás havia apenas uma capela. Foi a partir desse ponto que a cidade começou a crescer, sempre à beira do São Francisco, um rio que mudou o destino da população local, especialmente nas últimas 3 décadas. O destino é isso aqui, ser pobre, semiárido, não chove, então nós temos um destino. Mas Deus foi muito bom conosco. Deus nos deu o sol, Deus nos deu o Rio São Francisco, que a gente chama de pai dos nossos sonhos. Deus nos deu a terra e um bocado de gente com vontade e com coragem de trabalhar. Petrolina fica no extremo oeste de Pernambuco, a 700 quilômetros da capital Recife. É a única região semiárida do planeta cortada por um rio. Para os ribeirinhos, o Velho Chico sempre foi um meio de sobrevivência e também de transporte. O Museu de Petrolina guarda a tradição das carrancas. Se as carrancas já não são mais vistas flutuando no Rio São Francisco atualmente, a tradição segue viva aqui na oficina do artesão Mestre Quincas, que já entrou para o roteiro turístico da cidade. Aqui a gente encontra um artista que trabalha com esse tipo de escultura já há 45 anos. Se alguém entende desse assunto, é ele. Mestre Bill dos Anjos se interessou pelo assunto ainda adolescente. A curiosidade virou profissão e seu ganha-pão. Hoje dedica mais tempo às obras do estilo barroco, mas ainda segue produzindo carrancas para atender uma demanda principalmente de turistas. Diz aí que se botar uma carranca na entrada da sua porta e chegar uma pessoa com aquele olho gordo, não dá tempo nem olhar para o que você tem, foca na carranca, aquela carona ferro dentão. Aí dizem que já ficou ali o olho gordo, já não vai mais penetrar a sua casa. Tem até uma carranca aqui, a carranca Minas Gerais, que ela fazia o transporte de rapadura de Petrolina para Minas. Diz que ela, quando ia ter assim um prejuízo, ela gemia. Assim diz a lenda, né? E eu vou pela lenda. O que não é lenda é que Petrolina hoje é uma das mais importantes áreas produtoras de frutas do país. Mais de 90% das 300 mil toneladas de mangas e uvas exportadas pelo Brasil saem daqui, do Vale do São Francisco. Temos coco, temos a goiaba, banana, melão, melancia. Não é a fruta, mas nós temos cebola, temos a cana-de-açúcar, tudo isso graças ao Rio São Francisco. Então o sol, a água, pessoas, seres humanos, o somatório disso tudo, eu acho que é o grande sucesso do Vale do São Francisco. Em uma região onde chove no máximo 500 milímetros por ano, seria mesmo difícil alcançar essa produtividade sem a água do São Francisco. A irrigação é feita por gotejamento ou por aspersão, e sempre de forma consciente, organizada e racional.
Você tem aqui um perímetro irrigado aqui que nós estamos, tá certo? Então ele é administrado por um distrito de irrigação, que coloca nos lotes água pressurizada na porta do lote. E aí você paga pelo aquele uso com o manômetro tudo direitinho. Quem não tem isso aí, vamos imaginar, tira água direto do Rio São Francisco, ele precisa pedir à ANA, Agência Nacional de Águas, uma outorga d'água. É um direito de usar aquela água, aquela vazão, e ele paga também por isso. O que você paga à ANA, isso vai, por exemplo, aqui na região, para o Comitê da Bacia do São Francisco. E esse dinheiro é usado para revitalizar os rios, as matas ciliares, enfim, palestras e tudo mais, para nós preservarmos o pai dos nossos sonhos, que é o Rio São Francisco. Outro fator importante foi o investimento feito em pesquisas e tecnologia, desenvolvendo cultivares mais adaptadas à região e mecanismos para a melhoria do solo, naturalmente muito pobre em nutrientes na Caatinga. A infraestrutura aportada na região para a irrigação foi fundamental. A fruticultura que está estabelecida hoje depende do uso de água, então esse foi um fator decisivo. Mas a água não é um fator isolado, ela depende de outros elementos para poder tornar a fruticultura competitiva e atingir mercados de alto valor, com qualidade de produto, que hoje em dia, né, alcança um mercado externo bastante consolidado, no nosso caso aqui desse polo Petrolina Juazeiro. Para esse fator se tornar realidade, a gente teve muito investimento de tecnologia. Tecnologia que vai desde essa formação do solo, desde você trabalhar o solo para que se tenha melhoria no índice de fertilidade desse solo, até o detalhe, cuidado com o armazenamento da fruta, com a logística de transporte. A partir da chegada do agro na década de 80, Petrolina mudou seu destino. Hoje é a 4ª maior cidade do interior do Nordeste e uma das que mais crescem no país, com sustentabilidade econômica e social. 1/3 da população, mais de 100 mil pessoas, trabalham na fruticultura irrigada, que gera uma receita de 6 bilhões de reais por ano. Demos um salto aí, segundo o censo do IBGE, as 20 maiores cidades que cresceram no Brasil todo foram puxadas pelo agro e Petrolina está inserida entre essas 20, tanto é que nós crescemos mais de 31% em relação a várias e várias cidades do Brasil. Então um grande momento, um momento também da gente continuar trabalhando muito forte, arregaçando as mangas. Tem um lema aí muito forte que diz que o nordestino é antes de tudo um forte, mas o petrolinense é antes de tudo um ousado para trabalhar e mudar o seu destino. Pois é, e a 31ª edição do Rally dos Sertões contou com uma categoria voltada para o turismo. São pessoas que se inscrevem para desfrutar das emoções da competição. Na Rampa da Vitória, montada na Praia do Preá, os quase 150 inscritos na categoria Turismo também fizeram a festa. São admiradores do rally que, de certa forma, puderam desfrutar da maior competição off-road das Américas. São grupos formados por amigos ou familiares que se inscrevem para acompanhar mais de perto a competição. A gente vai até as vinícolas, vai navegar no Rio São Francisco e não deixa de assistir a prova também, né? Normalmente, né, a hotelaria completa, né, indica os restaurantes, toda a parte de inscrição, tudo que tem ali a gente está fazendo isso. Foi muito rico esse ano porque a gente não só mostrou os terrenos áridos, onde a gente via muita pobreza, vamos dizer assim, mas mostrou ao outro lado, que é a riqueza, a irrigação, né, as frutas, que ninguém sabia que tinha isso aqui, essa riqueza tão grande, né? Eles usam também carros 4x4 ou participam de moto, inclusive de alguns trechos guiados. Esses turistas, vindos de várias partes do país, puderam conhecer um sertão que muitos brasileiros ainda desconhecem, como essa família vinda de Franca, interior de São Paulo. Marido, esposa, filho e nora. Fantástica. Aqui a gente está vivendo tudo que o rally tem de emoção, todas as experiências que o rally tem, sem a neura da competição, sem a correria da competição. Tivemos sim pontos privilegiados das especiais para assistir o pessoal acelerando. E assim, qual é o bacana? A gente estava assistindo o pessoal acelerando fazendo um churrasco, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo um churrasco, veio um morador local lá, extremamente gentil, e trouxe um bode assado para a gente comer, que ele havia feito. Então é muito bacana, a expedição é tudo que o rally tem de bom com a experiência de convivência. Te surpreendeu esse sertão verde? Muito!
Muito! Petrolina é maravilhosa, as vinícolas, a região do Vale do São Francisco ali é maravilhoso, as frutas, muito doce, é maravilhoso aquela região ali, nós ficamos encantados. Agora vamos falar um pouco sobre como foi a chegada? É isso aí, Petrin. Quem são os vencedores desta edição 2023? É o que vamos ver agora. Em 31 anos do Rally dos Sertões, esta foi apenas a 6ª vez que o vencedor da categoria motos foi um estrangeiro. O norte-americano Mason Klein, de apenas 22 anos, venceu com sobras as 4 primeiras etapas e durante toda a segunda metade da prova administrou a vantagem e foi o grande campeão pela regularidade. O tempo total foi de 28 horas, 14 minutos e 19 segundos. Mason disse que foi uma experiência incrível estar no Brasil competindo pela primeira vez. Aqui, aprendi que os caminhos são estreitos e difíceis, por isso, em cada etapa, para se manter vivo, é importante o foco e acelerar forte. O brasileiro Gabriel Bruning ficou em segundo lugar e o argentino Martín Duplessis em terceiro. 3 países diferentes nas 3 primeiras posições. A disputa mais acirrada foi na categoria dos UTVs. Nas 6 primeiras etapas, 5 vencedores diferentes. Alguns carros ficaram no meio do caminho ao tentar atravessar um rio. O título só foi definido nos últimos quilômetros, com a dupla catarinense Dene do Nascimento e Gunnar Duns. Eles ganharam somente as 2 últimas etapas, mas ficaram com o título pela regularidade. Completaram o rally com 28 horas, 30 minutos e 17 segundos, apenas 1 minuto e 39 segundos à frente da dupla segunda colocada, formada por Rodrigo Varela e Matheus Mazei. A disputa do primeiro e do segundo durou até o último quilômetro, até a linha de chegada, então foi decidido só na chegada mesmo, porque passamos como cronometrando e daí a gente viu que tinha ganho. Esse ritmo nos últimos 3 dias foram alucinante, a gente colocou um ritmo impressionante, que era um ritmo fora um pouco até da prova de cross country, que é mais um ritmo de baixa, onde que tu acaba não tomando muito conhecimento, mas a gente sabia que a gente precisava impor esse ritmo, senão a gente não tirava a diferença e graças a Deus a gente conseguiu superar todos os obstáculos e virar o jogo aí e conseguir essa vitória. Na principal categoria dos carros, conquista inédita da dupla formada pelo amazonense de coração Marcelo Gastaldi e o paulista Cadu Sachs. Pela primeira vez, uma vitória de um carro 4x2. Valeu toda a comemoração da equipe no pódio. 8 dias de rally aí, é um ano de preparação, está muito satisfeito, né? Foi um rally bem puxado, bem brigado, bem difícil, bem duro. E estamos super felizes, cara. Já não sei nem mais o que falar, porque é tanta adrenalina aí, já com 4 horas aqui, né, comemorando, então super feliz, né, por tudo e agradecer todo mundo aí pela torcida. Fizemos um belo Sertões aí, o Marcelo guiou demais, a equipe entregou um carro 100% pra gente, uma prova duríssima, muito completa, com todo tipo de terreno, 8 dias bem desafiadores aí, conseguimos fazer uma bela prova. E vocês lembram daquela turma lá da Bahia que nós mostramos antes da largada? Como será que foi a prova para os produtores de soja que encararam muita terra e calor do sertão? O Petrin conversou com eles. Vamos conferir? Pelo menos 30% dos competidores desta edição do Rally dos Sertões têm relação com o agronegócio. Semanas antes da largada, a repórter Carla Letícia conversou com alguns deles em Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. A família Gato conseguiu subir a rampa de chegada na Praia do Preá, mas infelizmente nem todos puderam participar da corrida, por causa da morte de um familiar muito próximo, na véspera da largada. A gente é uma família bastante unida, apesar que meu tio ele vinha passando por uma dificuldade de saúde, né? Mas ninguém espera, né? Como é que foi correr com esse emocional aí, Daniel? Ah, cara, tinha hora lá no meio daquele mundão aí, dos sertões, botou nós, cara, que você pensava, mas a concentração tem que voltar na mesma hora e o negócio é complicado. Mas conseguimos completar, chegamos bem, com saúde,
3 pilotos da equipe chegaram aqui tranquilo, né, sem maiores problemas, nem queda, nem machucado, então é isso que importa. Foi uma experiência surreal, eu acho que pra gente que passou por isso pela primeira vez, um rally dessa dimensão, um dos maiores rallies do mundo e com certeza o maior da América, a gente poder passar por ele, deixar a nossa marca e conseguir concluir todos os pilotos, eu acho que é isso que vale, com a amizade, com a união, que são os pilares principais do que eu vejo que envolve esse rally. O nome próprio do rally já de Rally Cross Country, que é rally que cruza o país. Então isso já tem muita ligação com a agricultura, em toda essa questão de terreno, essa variedade, essa mudança de clima. Então rally e agricultura tem tudo a ver. O Silmar também conseguiu a vitória que pretendia na sua 12ª participação no rally. Na geral eu fiquei lá para trás, que eu tomei 19 horas de penal por não largar, sabe? Na categoria são 11 carros, eu fiquei em 6º. Não vou pegar troféu, mas estou pegando o que eu vim buscar. Alegria de competir, alegria de superar os desafios, alegria de estar aqui com a esposa, com os amigos, de rever os amigos. Isso é um rally. Você acha que o agro foi bem representado nesse rally aqui, não? Com certeza que não só nós nas motos aí que estamos representando o agro, mas também nos carrinhos aí tem muitos. E vai ter muitos bons resultados aí para trás aí também. Só que o que importa mesmo é chegar, o resultado, a colocação ali no pódio é mais um evento, né? E o que é mais difícil? Produzir soja ou terminar um rally desse? Rapaz, produzir soja já faz um bocado de tempo que a gente produz. Rally para mim foi o primeiro, então vou lhe falar que o rally tá um pouquinho mais difícil, viu, cara? Parabéns! Essa foi uma turma de produtores que correu. A organização da prova acredita que cerca de 30% dos participantes são ligados ao agro. Muito bacana, né, Petri? Muito legal, Maruza. Aliás, agro e esporte têm vários pontos em comum. Entre eles, que atletas e produtores precisam ter muita determinação e foco. Agora nós vamos conhecer um produtor de frutas de Pernambuco que participou do rally. Nós fomos até a lavoura dele antes da corrida. Esse é o habitat natural do Misael. Desde criança foi criado na roça, seguindo um destino difícil de uma família típica sertaneja do interior de Pernambuco. Plantava para sobreviver, né? Naquela época não tinha ainda irrigação. Então plantava mandioca, meu avô tinha casa de farinha, andava com tropa de jumento, levando farinha, trazendo outros mantimentos que não tinha na fazenda, criava o bode, que era a carne do dia a dia que tinha na mesa. Hoje a realidade é bem diferente. O semiárido pernambucano ganhou fertilidade na agricultura e Misael se tornou um case de sucesso na produção de frutas na região. Hoje nós temos uma fazenda em Santa Maria da Boa Vista, onde a gente tem uma área na margem do São Francisco e outra num perímetro irrigado por nome de Projeto Fulgêncio, onde a gente se dedica à produção de banana, uva, manga e goiaba, mas a principal cultura produtiva da região é a banana. Ainda na adolescência, o Misael descobriu a sua segunda vocação. Com a moto que utilizava para percorrer a propriedade, ele começou a se aventurar em algumas trilhas. Nasceu assim a paixão pela velocidade. Mas o Misael tinha um objetivo ainda mais audacioso: participar do Rally dos Sertões. Além de ser o maior rally das Américas, um grande desafio, tinha meu primo que já participava em 2008, o Danilo, e sempre me convidava para estar participando dos Sertões. E aí em 2021 sempre ficava naquela dos custos dos Sertões, a dificuldade, logística e tudo, atravessar o Brasil todo em cima dessa moto e tal. E aí em 2021 com o Covid, aquilo me marcou muito e eu disse, a hora de viver agora. Essas são algumas fotos da participação dele em 2021. A experiência foi mais difícil do que ele imaginava. A principal dificuldade foi a parte, eu machuquei no terceiro dia e sentia muita dor no braço, no ombro e a dificuldade foi conseguir se manter o restante do dia andando de moto. O que conta muito nos Sertões, eu acredito que é a parte emocional, psicológica, por ser uma prova de
grande tempo, durabilidade em cima da moto e grandes distâncias, né? Os Sertões é um desafio e realmente tem que se preparar, porque desafiar esse sertão com essas quilometragens não pode ser amador, tem que ser profissional. Como a edição deste ano tem como palco principal a sua cidade, Petrolina, não teria como Misael ficar de fora, mas se engana quem pensa que durante a prova é possível apreciar as belezas da região. Eu acredito que vê, mas muito pouco, raciocina naquele 50 metros que tem pela frente, que chega muito rápido ali com a moto, na velocidade. Se distrair com agro, cai. Se distrair com agro, toma um tombo, né? Nos deslocamentos a gente vê muita coisa, né? Por conta dos deslocamentos a gente vê muita coisa da cultura do Nordeste. Eu acredito que o nome dos sertões é a palavra correta, porque o sertão para mim representa sobrevivência, representa a dificuldade do dia a dia do sertanejo. Então os sertões faz valer o nome na prova. E agora nós vamos juntos ver um resumo da etapa final do Rally dos Sertões 2023, que reuniu 307 competidores em 8 dias de corrida. A 31ª edição do Rally dos Sertões entrou em solo cearense somente a partir da 5ª etapa da competição. O trajeto passou por cidades importantes do interior do Ceará, como Crato, Sobral e Cruz. Um trajeto de 1.614 quilômetros entre deslocamentos e trechos cronometrados, ou seja, pisando fundo num sertão bem mais verde em relação ao pernambucano. A exemplo de Pernambuco, o estado do Ceará também é rico na produção agropecuária, incluindo a agricultura familiar, que garante renda aos agricultores e alimentos de qualidade para a população. Graças ao investimento em tecnologia, incluindo melhoria do solo, uso racional da água na irrigação e boas decisões nas escolhas das culturas, o agro cearense já representa 19% do PIB do estado. Em 2022, destaque para o crescimento em lavouras temporárias de mandioca, milho e também na produção de abacaxis, que cresceu quase 200%. Nas lavouras permanentes, destaque para a produção de coco e banana. Ainda no grupo das frutas, destaques para manga, goiaba, abacate, limão, tangerina e uva. Na pecuária, o principal destaque foi o crescimento na produção de frangos. Foram mais de 35 milhões de aves abatidas em 2022, 247 milhões de dúzias de ovos produzidas, alta de 6,5%, 128 mil cabeças de gado abatidas, aumento de quase 12%. A produção de leite cru somou quase 370 milhões de litros, alta de 8,3% frente ao ano anterior. Além disso, o estado é o maior produtor de camarões do país e está entre os primeiros no ranking da produção de flores. O Ceará também se destaca na produção e exportação de melão e de castanha de caju. Costumo dizer que o Ceará cresce todo ano. Eu tenho um orgulho de dizer que nós agora somos a 4ª capital do Brasil, é Fortaleza. Então no agro, pode ter certeza, melão, mamão, uva, Sobral tem uva igual a Petrolina. Então tem tudo isso, fora o nosso camarão e nossa lagosta, ó, supimpa. Quando se está pisando fundo e enfrentando terrenos inóspitos, fica difícil apreciar as lavouras ao redor. Mas com certeza, em algum momento, os competidores puderam desfrutar dos produtos produzidos pelo agro, tanto no Ceará quanto em Pernambuco e parte da Bahia. Ali em Petrolina, né, passamos por bananas, por uva, por manga, então achei muito bonito. Então ficou um rally muito gostoso. O Brasil é muito grande. O Brasil ainda acho que tem que crescer muito, dá para crescer sustentavelmente, né, claro, sempre preservando o meio ambiente, que isso é importante, mas o Brasil tem condições aí de ser o primeiro do mundo tranquilamente. O Rally dos Sertões também teve como objetivo levar a mensagem da sustentabilidade. Uau, Petrin, que cenário lindo, hein? Realmente
muito recompensador, depois de tanta poeira chegar até o mar. Eu quero agradecer o Petrin e também o Max, o nosso repórter cinematográfico, por essa cobertura tão bacana. Legal, foi realmente uma experiência fantástica, ainda mais mostrando todo o agro pujante na região por onde passou a prova. Obrigado à UPL e à organização da prova pela oportunidade. E o programa Nosso Esporte é o Agro, edição Rally dos Sertões, termina aqui. Foi um prazer estar com vocês nesta edição especial, falando de agro e esporte. E você pode rever os nossos programas no nosso site www.canalrural.com.br. Basta acessar o QR Code também e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço a todos, tchau. Um abraço, tchau. Uma realização Canal Rural e UPL.